noite de aluguel, e o preço era irresistível. A cidade estava cada vez mais cara, e eu precisava de um lugar para ficar, nem que fosse temporário. O quarto era em uma casa antiga, afastada do centro, mas com tudo que eu precisava: cama, mesa e um guarda-roupa grande. Além disso, a dona parecia tranquila, quase invisível, do tipo que respeita o espaço do inquilino. Assim que cheguei, fui recebido pela dona da casa, Dona Luísa, uma senhora magra, com a pele marcada pelo tempo e um olhar que parecia sempre distante. Ela era educada, mas havia algo nela que me deixava desconfortável, como se eu fosse o intruso. Ela me mostrou o quarto sem muita conversa, com passos lentos e o rosto sempre meio escondido sob os cabelos grisalhos. Esse canto ali, ela disse, apontando para o lado esquerdo do quarto, onde a parede tinha uma mancha escura. Evite ficar perto dele de noite. Não explicou o porquê. Apenas lançou um olhar fixo para o canto e saiu do quarto, deixando-me com as malas e um silêncio estranho. Dei de ombros. Velhos e suas superstições, pensei. Talvez houvesse umidade, ou algum outro problema estrutural. Joguei minhas coisas no chão e comecei a organizar tudo. A casa era velha, e o cheiro de mofo impregnava as paredes, mas achei que daria para aguentar. Era só uma questão de me adaptar. Mas, à noite, as coisas começaram a parecer erradas. Quando finalmente apaguei a luz e me deitei, um silêncio pesado tomou conta do quarto, um daqueles silêncios que parecem vibrar, que fazem o tempo parecer mais lento. Fiquei ali, com os olhos abertos, esperando que o cansaço me vencesse, mas algo me mantinha alerta. Foi então que ouvi. No começo, achei que era minha imaginação. Um som muito baixo, quase um farfalhar. Algo arranhava dentro das paredes, como se tivesse algo ou alguém se mexendo ali. Tentei ignorar, fechei os olhos e respirei fundo, mas o som parecia se intensificar, ficando mais próximo do canto que Dona Luísa havia mencionado. Me virei na cama, evitando olhar diretamente para aquele lado do quarto. Mas o barulho continuava. Não era constante, mas como algo que se movia devagar, se arrastando. E então, do nada, parou. O silêncio voltou, agora ainda mais pesado, quase opressor. Tentei racionalizar, pensei que podia ser um roedor, talvez até o encanamento antigo, mas a verdade é que eu não consegui dormir. A sensação de ser observado me acompanhou até o amanhecer, e o canto escuro parecia sempre presente, como se algo estivesse ali, escondido e à espreita, apenas esperando. Nas noites seguintes, as coisas só pioraram. O som dentro das paredes começou a se tornar uma presença constante. No início, eram só aqueles arranhões abafados, mas depois evoluíram para algo mais. Era quase como um sussurro, uma voz indistinta que eu nunca conseguia entender completamente. Durante o dia, tudo parecia normal, silencioso, até aconchegante, mas assim que o sol se punha, a casa mudava. O quarto se enchia de uma sensação pesada, uma tensão que não deixava dúvidas de que eu não estava sozinho. Toda noite, eu me deitava tentando ignorar o que sentia, tentando convencer a mim mesmo de que era paranoia. Mas sempre acabava me pegando virando o rosto para o canto escuro do quarto, aquele que Dona Luísa me advertira a evitar. Eu não conseguia evitar. Mesmo sem ver nada de concreto, sabia que havia algo ali, algo que me observava. Em uma das noites, decidi acender a luz do abajur, esperando que aquilo afastasse o medo. Deitei-me com a luz acesa, mas ainda não conseguia pegar no sono. A presença no quarto estava lá, quase palpável, densa. Quando olhei para o canto mais uma vez, a visão me fez gelar. Lá, no ponto onde a parede se encontrava com o chão, vi algo. Parecia apenas uma sombra no começo, mas se movia, quase imperceptivelmente. Pisquei várias vezes, achando que estava vendo coisas, mas ela continuava ali, se estendendo, quase rastejando pela parede. Meus olhos fixaram na mancha escura, e foi então que percebi que havia algo na sombra. Algo que se mexia lentamente, como uma forma contorcida tentando se manter escondida. Minha respiração ficou presa, e tive que me forçar a virar o rosto e fechar os olhos. O medo era tão intenso que fiquei imóvel, tentando me convencer de que não havia nada ali.
de que era apenas um jogo de luz, minha mente pregando peças. Só que, depois daquela noite, comecei a ver coisas cada vez mais claras. Reflexos fugazes no espelho, como um vulto que passava rápido demais para eu distinguir. Eu via formas se movendo no canto do olho, mas sempre desapareciam quando eu tentava olhar de frente. A dona da casa parecia ignorar tudo, e eu não tive coragem de comentar. Algo em sua expressão deixava claro que ela sabia mais do que estava disposta a dizer. Certa noite, acordei de madrugada com a sensação de que algo me observava mais de perto do que nunca. Meu corpo estava congelado, e quando finalmente consegui virar a cabeça, vi o que me esperava. Lá, no canto, estava uma figura mais clara do que eu jamais vira. Era uma silhueta humana, agachada, como se me estudasse, os olhos escuros e vazios fixos em mim. Pisquei, e ela desapareceu. Mas o terror ficou. Sabia que não estava imaginando. Aquela presença estava cada vez mais forte, cada vez mais ousada. Foi uma tarde silenciosa quando descobri o alçapão. A dona da casa havia saído para resolver alguma coisa e, com a casa vazia, aproveitei para finalmente dar uma olhada mais cuidadosa no quarto. Queria entender o que fazia aquele lugar parecer tão pesado. Passei o olho em cada detalhe, tentando encontrar algo fora do comum. E então, ao mover o tapete, percebi uma tábua solta no chão. Me abaixei e puxei com cuidado, e ali estava ele, um pequeno alçapão, velho e empoeirado, escondido bem debaixo dos meus pés. Eu hesitei, sentindo um frio percorrer minha espinha. Mas, ao mesmo tempo, algo me impulsionava a abrir aquele alçapão, como se uma força invisível me guiasse. Peguei uma chave de fenda para forçar a abertura e, com um rangido baixo, a tampa finalmente cedeu. O cheiro que escapou dali era de mofo e ferrugem, o tipo de cheiro que parece carregar anos de esquecimento e escuridão. Dentro, encontrei uma caixa velha, envolta em um tecido encardido e úmido. A madeira da caixa estava desgastada, quase podre, e a fechadura estava quebrada, o que facilitou para eu abri-la. Lá dentro, havia uma coleção de objetos antigos, empoeirados e envelhecidos, como se estivessem ali há muito, muito tempo. Primeiro, tirei algumas fotos em preto e branco, amareladas e manchadas. Eram de uma família, um homem, uma mulher e uma criança pequena, de uns 4 anos. Todos estavam de pé em frente à casa, a mesma casa em que eu estava agora. Tentei não olhar muito para os olhos da criança na foto. Eles pareciam vazios, como se houvesse algo de errado com ela, mesmo naquela imagem desbotada. Havia também um caderno pequeno, cujas páginas estavam quase todas em branco, exceto por algumas frases escritas em letra tremida. A maioria das palavras era ilegível, mas uma delas se repetia em várias páginas, escrita de forma cada vez mais intensa: perdão. Parecia uma súplica desesperada, mas por quê? Perdão pelo quê? Por fim, encontrei um bracelete de prata, pequeno demais para ser de um adulto. Estava amassado e coberto de manchas que pareciam sangue seco, manchando a prata de um tom escuro, quase negro. Meus dedos tremiam ao segurá-lo, e uma sensação de desconforto subiu pela minha espinha. Eu sabia que aquele objeto não era algo que alguém guardaria como lembrança, era um objeto deixado para trás, um símbolo de algo terrível. Naquela noite, não consegui dormir. As imagens da família na foto e o peso do bracelete me atormentavam. Quando finalmente adormeci, fui atormentado por pesadelos e cenas borradas de um grito abafado, o som de portas sendo fechadas à força e uma criança chorando. Acordei coberto de suor frio, com a impressão de que alguém me observava. A dona da casa nunca mencionou aquela família, e de alguma forma, eu sabia que ela jamais o faria. A descoberta daqueles objetos antigos parecia ter despertado algo, uma energia que havia ficado adormecida naquele quarto por tempo demais. Agora, essa presença parecia estar mais perto, como se eu tivesse quebrado uma barreira ao abrir aquele alçapão, como se tudo que estava escondido nas sombras do passado quisesse, de alguma forma, me arrastar junto. Eu sabia que algo estava errado. As noites estavam ficando cada vez mais intensas. O silêncio pesado, o cheiro abafado da casa, tudo parecia estar conspirando contra mim.
Mas o que mais me assustava eram os pesadelos. Não eram tão vívidos, tão reais, que ao acordar, sentia como se não tivesse saído de dentro deles. Na primeira noite após encontrar os objetos no alçapão, fui dominado por um pesadelo que parecia se estender infinitamente. Estava em uma sala escura, sem janelas, e uma luz fraca iluminava um retrato antigo na parede. A imagem da criança, daquela foto que eu vira no caderno, estava ali, em seus olhos vazios me encarando, como se esperassem algo. A cada passo que eu dava, a criança começava a se aproximar, com aquele olhar fixo, quase acusador. Eu não conseguia me mover, como se meu corpo tivesse sido preso ao chão por alguma força invisível. A sensação de estar sendo observado, de estar sendo vigiado, foi ficando mais intensa, e eu podia ouvir algo sussurrando no fundo da minha mente. Era uma voz de criança, mas com um tom macabro. Eu não conseguia entender as palavras, mas a angústia daquilo era insuportável. E então, em um movimento abrupto, senti um toque frio na minha mão. No sonho, eu tentei me afastar, mas não consegui. A mão fria segurava minha com força, e a sensação era tão real que ao acordar, percebi que minha mão estava completamente gelada. Eu acordei assustado, respirando pesadamente, com o peito apertado. As luzes estavam apagadas, mas o quarto parecia estar mais escuro do que nunca. Olhei para o canto, onde a sombra sempre estava. Não vi nada, mas a sensação de que havia algo ali era quase física. Algo, ou alguém, me observando. O medo me apertava a garganta, mas o cansaço me venceu e, mesmo com o coração acelerado, adormeci novamente. Mas naquela noite, algo mudou. Eu acordei de madrugada com uma sensação estranha, uma pressão no peito, como se algo estivesse se deitando sobre mim. Tentei gritar, mas minha garganta estava trancada, como se uma força invisível me impedisse de fazer o mínimo movimento. Eu não conseguia nem respirar direito, e a sensação de sufocamento se intensificava. Foi quando senti um toque. Era um toque gelado, como dedos longos e finos correndo pelas minhas costas. O pânico tomou conta de mim imediatamente. Eu estava paralisado, mas sentia claramente os dedos arranhando minha pele, indo de cima para baixo, deixando uma sensação fria e cortante onde tocavam. Era como se a presença tivesse se materializado, como se o toque fosse algo físico, algo real. Quando consegui me mover, o quarto estava vazio, mas a sensação de frio ainda estava presente. Levantei da cama, tremendo, e liguei a luz. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um pesadelo, mas eu sabia que não era. Aquela presença, aquela coisa que me tocará, estava ali. Não sabia se era o espírito da criança, ou algo ainda mais antigo, mas aquilo era mais do que um simples medo, era uma violência, uma agressão. Algo me queria. A dona da casa parecia ignorar todos os sinais. Quando a vi na manhã seguinte, ela parecia calma, mas havia algo nos seus olhos, algo que não podia ser explicado. Como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas preferisse não dizer. Eu não podia mais ficar ali. O quarto havia se tornado um pesadelo vivo, e quanto mais eu tentava escapar dele, mais forte ficava a presença. A sensação de que algo me observava, de que estava sendo tocado por mãos frias e invisíveis, me deixava completamente fora de controle. Mas eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que não tinha mais volta. Algo tinha sido liberado, e agora estava atrás de mim, esperando pelo momento certo para se revelar por completo. Eu não conseguia mais fugir daquilo. A presença havia se tornado insuportável. As noites eram cada vez mais intensas, e o medo era constante. Eu já não sabia mais o que era real e o que era imaginado. Cada sombra parecia esconder algo, e até mesmo o som das minhas próprias respirações parecia carregado de uma tensão insuportável. Eu sabia que não poderia mais ignorar. Algo precisava ser feito. Naquela noite, decidi que iria enfrentar o que quer que estivesse naquele alçapão. Era a única coisa que me restava, a única chance de entender o que estava acontecendo. Eu não podia mais viver com o peso daquilo, com a sensação de que estava sendo vigiado, tocado, caçado. Fui até o canto do quarto, onde o tapete estava coberto de poeira e sujeira, e,
com as mãos tremendo, comecei a puxar a tábua de novo. O som de madeira rangendo parecia mais alto do que nunca. E então, quando o alçapão se abriu, vi o que estava lá, uma caixa velha, agora mais deteriorada, como se tivesse sido mexida recentemente. Eu não hesitei. Peguei a caixa e abri com rapidez, sentindo o cheiro de umidade e podridão invadir minhas narinas. Dentro dela, algo brilhou na penumbra. Era um objeto que parecia ser feito de metal, mas estava coberto por um tecido sujo e escuro. Quando puxei o pano, o que encontrei foi uma pequena chave, feita de ferro enferrujado. Não era uma chave comum, mas uma chave antiga, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Era como se aquilo tivesse sido feito especialmente para abrir algo ou alguém. Sem pensar duas vezes, olhei para o espaço atrás da parede, no canto onde eu sempre sentirá a presença mais forte. Foi então que percebi que ali, onde antes havia apenas a parede, agora havia uma pequena porta, quase invisível aos olhos. Como se algo tivesse se materializado ali, uma fenda no tempo, um buraco negro onde nada mais parecia ter lógica. Com a chave na mão, não pude resistir. Eu tinha que saber o que estava por trás. A porta cedeu com um som de metal corroído. Eu entrei e fui engolido pela escuridão. O ar ali estava pesado, como se o tempo tivesse parado. Dentro daquela sala escondida, os objetos eram dispostos de maneira ordenada, mas com uma sensação de abandono e decadência. O lugar estava impregnado por uma energia densa e fria. E então, ao olhar para o centro da sala, eu vi. A figura de uma criança, encapuzada, estava em pé, parada, olhando para mim. Seus olhos eram escuros como breu, e o que mais me chocou foi que ela não estava sozinha. Ao lado dela, uma sombra se formava, uma silhueta humana que se movia lentamente, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando por algo. Algo em meu interior me disse que eu finalmente havia encontrado o que estava por trás de tudo aquilo. Eu tentei me afastar, mas as palavras começaram a surgir, sussurradas de todos os lados. Não era mais a voz da criança, eram muitas vozes, como um coro distante e arrepiante. Perdão, perdão. Elas repetiam. O ar ficou denso e quente, e uma sensação de esmagamento me tomou. Eu sabia que estava diante de algo muito antigo, algo que deveria ter ficado enterrado. Mas agora, eu estava no centro de tudo, e a única forma de sair seria enfrentar a verdade. A criança levantou a cabeça. Seus olhos me encararam, e foi quando eu soube. Ela não era uma criança inocente. Ela havia sido parte de algo muito mais sombrio, uma alma perdida, uma alma que nunca deveria ter sido libertada. E então, como se a presença estivesse satisfeita com minha compreensão, ela desapareceu, sumindo no ar, levando consigo todo o peso da casa. Quando acordei, estava de volta no meu quarto, e a luz do amanhecer entrava pelas janelas, iluminando o espaço com uma calma falsa. O ar estava leve, como se tudo tivesse desaparecido. Não havia mais a sensação de ser observado, nem os toques frios ou os sussurros na escuridão. Eu sabia que tinha feito algo irreversível, mas também sabia que a casa agora estava vazia. A energia que me perseguiu havia sido dissipada, ou talvez tivesse sido transposta para outro lugar. Eu nunca mais voltei àquela casa. Deixei tudo para trás, os objetos, a chave, o alçapão. Mas, antes de sair, vi a foto novamente, aquela da família, no mesmo lugar onde eu a tinha encontrado. Algo me disse que aquele lugar nunca seria verdadeiramente livre de seu passado. E eu agora carregava a marca daquilo que vi, do que enfrentei.